Prótese de silicone, alguns sinais de alerta que a gente não deveria ignorar, que você que faz uso da prótese ou tem alguma amiga que usa a prótese, tem que estar sempre atenta a isso. Recentemente, uma paciente que fazia uso de prótese há 8 anos, estava tudo bem com a prótese, ela começou a ter alguns sintomas inespecíficos, que depois nós vamos falar um pouco mais desses sintomas. Para ela estava tudo bem. De repente ela começou a ter umas dores nas mamas, principalmente na mama direita. Em torno de 1 ano, ela começou a sentir essa mama um pouco mais endurecida. Em torno de 3 semanas antes do procedimento, que a gente vai também falar sobre ele, que a gente realizou, essa paciente começou a sentir que essa mama subiu, endureceu. E 2 semanas depois ela começou a ter um aumento dessa mama. E ela me procurou. E a gente fez uma cirurgia chamada explante. Nessa cirurgia estava cheia de líquido ao redor da prótese. A cápsula estava endurecida, então ela tinha contratura capsular, ela tinha seroma. Então são algumas coisas que você que faz uso da prótese tem que estar sempre atenta, sempre investigando, sempre conversando com o seu médico, procurando orientação para que você possa ter uma vida tranquila com ou sem a sua prótese. Nós estamos aqui para poder falar que você deve ou não usar prótese. Isso é mais da pessoa, isso cabe a cada um decidir por si. O que é importante é você ter informações sobre o que você carrega dentro de você, principalmente por ser um corpo estranho. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre os problemas que podem acontecer com o uso da prótese de silicone. A primeira coisa que a gente vai comentar aqui é sobre a contratura capsular. O que seria uma contratura capsular? Se isso pode estar acontecendo com você ou com alguém que você conheça. A contratura capsular é o seguinte: você tem a prótese de silicone, que é um corpo estranho dentro de você. Qualquer corpo estranho dentro da gente, o nosso corpo vai fazer um processo inflamatório e vai criar uma cápsula, uma proteção para o nosso corpo. E essa cápsula pode endurecer. Essa cápsula pode sofrer transformações por miofibroblastos e isso vai fazer com que essa cápsula endureça. Estatisticamente, em torno de 5% de pacientes que têm prótese de silicone podem evoluir com contratura capsular, que pode acontecer com 3 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, nunca acontecer. Então isso depende de cada paciente. A contratura capsular ela é classificada em 4 graus, grau 1, 2, 3 e 4 de Baker. Grau 1 é quando a mama tem uma consistência natural, como se fosse a própria mama. Grau 2 você já começa a sentir a mama levemente mais endurecida. O grau 3 você já percebe a prótese, você sente que ela está mais endurecida e você sente a palpação da prótese. E o grau 4 ela pode deformar a mama e causar dor na mama, que foi o caso dessa paciente que a gente comentou aqui. Ao fazer o explante dessa paciente, nós percebemos que essa prótese havia um furo nessa prótese, ela estava perfurada e isso provavelmente aumentou o processo inflamatório na região da cápsula e isso fez um seroma. O que é um seroma? É juntar líquido, juntar água ao redor da prótese. Outra coisa que tem que estar de olho quando você faz uso de uma prótese de silicone, se a sua mama, de repente, ela aumenta de volume rapidamente. Isso é formação de seroma. Isso pode ser causado por trauma, pode ser causado por alguma infecção e pode ser causado por câncer, por linfoma anaplásico de células gigante. Então, quando você tem, de repente, um aumento da mama repentina, você deve procurar o seu médico imediatamente para ser analisado esse líquido, para daí ser tomada a conduta mais adequada no seu caso. Então, você sempre que faz uso de prótese de silicone, você tem que estar sempre olhando, palpando sua mama, fazendo exames periódicos rotineiramente para evitar algum problema. Falando um pouquinho sobre a ruptura de prótese, então tem pacientes que às vezes colocam a prótese 1 ano, 2 anos depois, pode acontecer dessa prótese romper. Por que ela rompeu? A gente não sabe, pode ser alguma fragilidade no invólucro da prótese. Quando a cápsula endurece, ela pode formar dobras nessa prótese e essa dobra pode gerar uma fragilidade ou um trauma também e causar ruptura. Já teve paciente que eu operei com 2 anos de prótese que me procurou, tinha feito em outro lugar, sentiu que a mama estava mais deformada, a mama não estava mais arredondada, ela estava mais mole e me procurou. A gente fez um exame e essa prótese estava rompida, fizemos a cirurgia dessa paciente e a prótese estava totalmente esfacelada e isso pode gerar alguns problemas também. Se você deixar muito tempo essa prótese
rompida. Então, prótese rompida, procurar seu cirurgião imediatamente para você poder fazer a cirurgia, porque senão seu corpo pode captar esse silicone pode parar em várias partes do corpo, formando até tumores chamados de siliconoma. E então isso pode causar problemas para você, causar problemas inflamatórios no seu corpo. Então a prótese ela pode se romper com pouco tempo de uso, ou pode se romper lá na frente, ou pode nunca se romper. O importante é você estar sempre alerta, você está com um corpo estranho dentro de você, então você tem que estar sempre alerta, fazendo exames periódicos, observando sua mama, qualquer deformidade, qualquer mudança nessa mama, procurar o seu médico para você poder ver se essa mama está tudo bem com ela. E outro problema que pode acontecer é o seroma, que é líquido que pode aparecer entre a prótese e a cápsula. Pode ser hematoma devido a um trauma e pode ser seroma, que é um líquido de processo inflamatório, que esse pode ser devido a trauma também, pode ser devido à infecção e pode ser devido ao linfoma anaplásico de célula gigante. Então sempre procurar o seu cirurgião quando acontecer alguma dessas coisas. O que você pode fazer caso você tenha algum problema ao procurar o seu cirurgião? Fazer um explante, retirar essa prótese, não colocar mais a prótese, ou se é da sua opção, colocar outra prótese, mas isso fica a seu critério. Hoje é muito comum as pacientes não desejarem mais o uso da prótese, isso tem sido cada vez mais frequente no nosso consultório, então tem como a gente melhorar o contorno dessa mama com a mastopexia, e tem muitas pacientes que só ao retirar a prótese, essa mama já volta para o lugar, sem precisar de mastopexia, apenas pelo cortezinho que foi colocado a prótese. Caso precise de uma mastopexia, a gente pode estar utilizando todo o tecido mamário com técnicas cirúrgicas de pedículo inferior, pedículo superior, pedículos laterais. Isso são técnicas que a gente utiliza para aproveitar todo o tecido mamário, mantendo todo o seu tecido mamário no lugar, com um formato bonito mesmo sem a prótese. E outra opção seria a lipoenxertia, colocar um pouquinho de gordura retirada de alguma área do corpo na região da mama, colocar na musculatura, colocar na glândula mamária, colocar na parte do tecido subcutâneo da região mamária, melhorando esse contorno mamário. Espero que esse vídeo tenha te ajudado ou possa ajudar alguma amiga. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no nosso canal. Próximo vídeo vamos falar sobre doença do silicone sindromiásia, que está sendo muito comentado, e vamos colocar vários vídeos sobre cirurgia plástica em geral.